Desta feita, nós vamos discutir um assunto muito interessante, uma ferramenta matemática muito poderosa, que é utilizada para a solução de diversos tipos de problemas em diversas áreas de conhecimento. Então, nós vamos estudar agora os grafos. As estruturas de dados estudadas até aqui têm uma arquitetura voltada para facilitar certas operações a serem executadas sobre as mesmas. Por exemplo, a árvore binária ela é constituída de forma a facilitar a procura e a inserção de elementos. Então, pelo que nós vimos da árvore binária, então, ela foi construída de tal forma que fica fácil você realizar determinadas operações. E cada estrutura de dados é feita voltada para determinadas operações. No entanto, os grafos têm uma característica diferente dessas estruturas, que é a sua não preocupação ou o seu não direcionamento para as operações que serão executadas sobre o mesmo, e sim para a modelagem, nós diríamos assim, ou para a representação virtual, a representação esquemática dos problemas do mundo real a serem estudados e das suas possíveis soluções. Então, grafos são estruturas voltadas para a solução de problemas do mundo real. Então, você pega um problema do mundo real, transforma isso num grafo e a partir daí você vai estudar e solucionar esse problema. Um grafo é composto de segmentos, que também são chamados de arcos, e vértices, que são os pontos de união de dois ou mais arcos ou segmentos. Nesse exemplo aqui nós temos uma representação na forma de grafo da região metropolitana de Fortaleza, uma parte delas pelo menos. Nós temos aqui a cidade de Fortaleza, é ligada pela BR-020 a Caucaia, que é ligada pela CE-065 a Maranguape, pela CE-060 a Maracanaú, e as outras cidades no entorno, Eusébio, Aquiraz, Taitinga, Pacatuba. Então aqui você tem uma representação na forma de grafo, onde os vértices representam as cidades e os arcos representam as rodovias que as ligam. Ele não está perfeito aqui, mas ele nos dá uma ideia de algumas cidades que estão em torno de Fortaleza. Nós podemos utilizar esse gráfico para estudos, ou melhor, esse grafo para estudos. Não é gráfico, é grafo. Para estudo, nós podemos ver, por exemplo, como chegar de Aquiraz até Caucaia. Através de um gráfico desse tipo, a gente pode descobrir quais são as CS, por exemplo, qual é o caminho que se chega de um ponto a outro. Ou então fazer estudos como, por exemplo, qual é o menor caminho que eu posso fazer percorrendo diversas cidades. É o conhecido problema do caixeiro viajante. Ou outro tipo de problema que posso passar pela cabeça, como por exemplo, como é que eu faço um percurso de todas as cidades sem ter que voltar por nenhuma das rodovias. É outro percurso, é outro tipo de problema que você pode fazer. Então você pode fazer N questões, e essas questões podem ser respondidas através do estudo desse grafo. Alguns conceitos básicos que nós vamos ver agora a respeito de grafos. Então, o primeiro conceito que nós vamos ver agora é o conceito de adjacência. Então, nós dizemos que dois nós ou vértices são adjacentes se estão ligados por um segmento de reta, ou por um eixo ou por um arco. Então, se dois nós estão ligados por um segmento de reta, então diz que esses nós, esses vértices são adjacentes. Um caminho é uma sequência de eixos, ou de segmentos, ou de arcos, como queira, entre dois pontos. Então o caminho ABC é o caminho, ou o caminho AC, se nós vamos dizer assim, o caminho é o caminho composto pelos segmentos AB e BC. Então isso aqui implica ou mostra a sequência de A até C. Então o caminho ABC é o caminho de A até C. Um grafo ele pode ser conectado, então onde todos os seus pontos são conectados aos demais, onde existe pelo menos um caminho de um nó a qualquer outro nó, ou de um vértice a qualquer outro vértice. E o não conectado é quando não existe caminhos entre determinados vértices, embora eles estejam parcialmente conectados em uns pontos, em outros pontos eles podem não ter. Não tem caminho desse vértice para esse, nem desse vértice para qualquer um dos vértices desse segmento aqui, conectados nesse segmento para qualquer um dos outros vértices nesse outro segmento. Então isso é dito que o grafo não conectado. A maioria dos problemas, ou a maioria dos estudos feitos sobre grafos, são feitos sobre grafos conectados. Então nossos programas aqui, nossos
exemplos, os exemplos que nós vamos fazer, todos eles têm ou são aplicados, na sua maior parte, a grafos conectados. Embora você possa considerar que um grafo não conectado tem partes desse grafo que são perfeitamente conectadas. Então tudo que funcionar para o grafo conectado funciona para as partes conectadas de um grafo não conectado. Os grafos eles podem ser direcionados ou não, ou seja, que eles podem ter nos seus arcos um sentido, uma direção. Então, por exemplo, esse grafo aqui dá alguma ideia de que existe uma direção de A para B, ou de A para D, e de C para A e de B para C. Então, esse tipo de grafo é usado para estudar, por exemplo, problemas onde existam vias de mão únicas. De repente, você usa um grafo para representar as ruas de uma cidade, e essa cidade, algumas vias têm mão única, então você pode usar um grafo direcionado para representar. Ou qualquer outra coisa que der na sua cabeça aí que você precisar para resolver algum problema em que o grafo direcionado seja útil. Alguns tipos especiais de grafos possuem um número sobre os seus arcos, e esse número é chamado de peso do arco. Esse tipo de grafo é usado para problemas que assim o exigem. Imagine, por exemplo, que você está calculando as distâncias entre as cidades para encontrar o menor caminho entre duas cidades, por exemplo. E se você representou tudo isso na forma de grafo, então o peso do arco poderia ser uma representação da distância entre duas cidades. Esse é o exemplo mais clássico, mais comum, mas poderia ser uma outra coisa. Poderia ser um custo do tempo de ir para cá, quanto se gasta de gasolina para ir para cá. Aí fica a critério da imaginação ou da necessidade da pessoa que está fazendo o modelo na forma de grafos. Conta-se que a primeira pessoa, ou pelo menos o primeiro registro histórico a respeito do uso de grafos, é acreditado a Leonhard Euler, né, um matemático que tem grandes contribuições nessa área. Disse que esse matemático estava estudando na Prússia, uma cidade chamada Königsberg, e nessa cidade havia umas duas praças, um rio que se dividia em dois, que envolvia duas pequenas ilhotas, e a passagem dessas ilhas para o outro lado era feita através de várias pontes. Então existiam ao todo 7 pontes, e o problema que ele se colocou, que eles se colocaram por diversão inicialmente, mas depois que virou a base da... começou por aí a teoria dos grafos. Então o problema era você atravessar todas essas pontes. Eu tenho aqui uma foto com esquemática da região. Então o desafio era atravessar todas essas pontes sem jamais ser obrigado a passar de novo, como eu fiz agora, passar por duas vezes sobre a mesma ponte. Se você quiser uma boa diversão, tente encontrar a solução desse problema, uma boa diversão. Na realidade, o problema da solução não existe, mas você pode continuar tentando, apesar de Euler ter provado que não é possível. Bom, isso aí é um exemplo de onde os grafos podem ser utilizados. E nós vamos agora, ao longo dessa aula, nós vamos aprender como representar os grafos dentro de um programa, dentro de um algoritmo. Lembre-se que os grafos, a teoria dos grafos existe bem antes da computação. Então nós simplesmente estamos colocando para a computação o que já existia na matemática, que era a teoria dos grafos. Nós vamos representar grafos e manipular grafos nos próximos vídeos. Então Euler representou as pontes de Königsberg, ou os caminhos através das pontes, através desse grafo com esses arcos, cada arco representando uma ponte, e com as posições em que se podia ocupar, respectivamente, de um lado ou de outro da margem. Ele chegou à conclusão de que, para que fosse possível passar por todos os caminhos sem jamais repetir um deles, era necessário que não existisse mais do que 2 vértices com número ímpar de conexões, apenas o de chegada e o de partida. A ideia básica é que, se eu tenho que ir de A para B e depois de B para A sem repetir, devem haver 2 caminhos, um caminho que vá de A para B, outro caminho que vem de B para C. E sempre deve haver isso, com exceção apenas dos caminhos de partida e chegada. Ora, então, isso ele chamou de grau do vértice. Então, os graus dos vértices deveriam ser pares, permitindo apenas que existissem 2 vértices com grau ímpar. Esse é o chamado teorema de Euler, né? E o caminho que você percorre num grafo sem repetição é chamado de caminho euleriano, ou
e o grafo, nesse caso, que permite isso, é chamado de grafo euleriano. Mas isso é só informação para o nosso deleite sobre a matemática.